eu estava avisando aqui sobre o pânico que estão o Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, vários integrantes aí da cúpula do bolsonarismo e o Valdemar da Costa Neto. Expliquei aqui que o Valdemar está em pânico porque, além dos processos aí referentes ao dia 8 de janeiro, vamos lembrar, ele, Valdemar, tem responsabilidade junto porque ele, Valdemar, usou o partido dele para questionar o resultado da eleição e nessa semana foi citado pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo Gilmar Mendes que o PL questionou o resultado da eleição, mas só nas urnas em que o Lula ganhou, só em cidades em que o Lula ganhou e só a eleição presidencial. Então teve fraude na urna, entre aspas, mas só em alguns lugares, viu? Só onde o Lula ganhou. Onde o Bolsonaro ganhou, não. Ali as urnas estão ok, dizia ali o PL. O PL foi multado em 22 milhões, mas o valor da causa no TSE é de R$1 bilhão. Porém, o problema não é nem o valor da causa, que é o valor da multa que pode levar o PL. Não, o problema é que o PL pode ter ali o seu registro de partido cassado. E ali o Valdemar perde tudo. Ele vai perder ali a galinha dos ovos de ouro que ele tem. Pois bem, eis que, enquanto eu falava aqui nas últimas semanas, olha, tá tendo briga, olha, o Bolsonaro tá em pânico, olha, o Valdemar está em pânico, olha, os advogados já avisaram que deu ruim. O Valdemar da Costa Neto estava dando entrevista para veículo de extrema-direita elogiando o Lula. O Valdemar agora está rastejando para o Lula. Ainda detonou o Sérgio Moro, de quebra, viu? Ele que, olha, não faz 3, 4 meses o Valdemar estava sentado ali numa coletiva do PL e aí ele disse, olha, a gente vai atrás do mandato do Sérgio Moro porque a gente quer o segundo colocado na eleição do PL e se tiver alguma eleição os candidatos do PL estão na frente nas pesquisas. É por política. Mas gosto muito do Sérgio Moro, admiro muito o Sérgio Moro, bererê, barará. Falou aí o Valdemar da Costa Neto. Olha, isso faz realmente 3, 4 meses, tá? Aí agora o Sérgio Moro foi um juiz parcial contra o Lula. Eu vou te mostrar aqui trechos, tem vários trechos da entrevista dele em que ele cita o Lula e o Bolsonaro. Aí o Valdemar ficou bravo, porque segundo ele, viralizou nas redes sociais só o trecho em que ele fala bem do Lula. O trecho em que ele elogia o Bolsonaro não viralizou. Eu vou te mostrar o elogio que ele fez ao Lula e o elogio que ele fez ao Bolsonaro. Aí você me fala se ele não tá rastejando. Eu sempre dizia aqui o seguinte, olha, assim que o Bolsonaro for descartado, o Valdemar da Costa Neto irá com uma cumbuca pro Lula falar, Lula, desculpa, eu tava do lado errado, olha, tenho votos no Congresso, você não quer? Falei aqui, mostrei ano passado, né, muitas vezes em que o PL cedeu aí 30, até 35 votos pro governo Lula. Tiveram aí algumas votações em que o Bolsonaro fez campanha contra, como a reforma tributária. O Bolsonaro convocou os deputados do PL, falou para eles que era contra, que eles têm que ser contra, brigou com o Tarcísio e tudo mais. 2 dias depois, 35 deputados do PL votaram a favor. Aí você fala, olha o tamanho ali da bancada que o PL já tem pró-Lula, sendo aí ainda o principal partido de oposição. Mais de 1/3 vota a favor do Lula. Pois bem, dependendo da matéria, 30 votos, dependendo da matéria, 15, dependendo 10, mas dependendo chega a 35. Numa matéria em que o Bolsonaro fez campanha contra, quer dizer, o grande líder do partido é contra e 35 votam a favor. Pois bem, depois da prisão do Bolsonaro, não tenha dúvida de que pelo menos metade do PL, o Valdemar querendo, vai aderir ao governo Lula. É isso que o Valdemar está acenando já, viu? Por isso o Valdemar faz alguns elogios ao Lula. E olha, joga o Bolsonaro aos leões, porque quando ele começa a elogiar o Lula, e ele ainda fala que não tem comparação entre Lula e Bolsonaro, o que ele está dizendo é o seguinte, ó, então aqui a gente pode, em algum momento eu posso estar com esse governo, que é um governo de alguém que eu estou elogiando. Aí a oposição, não, deixa isso pra lá. Então vai um alejamento dele ao Bolsonaro, ou seja, um distanciamento dele ao Bolsonaro. Eu vou mostrar aqui o trecho que o Valdemar fala do Lula. Vamos lá, anúncio, peraí. Trecho aqui, ó, pulei o comercial, vamos lá. Agora, é completamente diferente o Lula não tem comparação com o Bolsonaro, completamente diferente. Em que sentido? Primeiro que o Lula tem muito prestígio, ele não tem o carisma que o Bolsonaro tem. O Lula tem prestígio, popularidade. Ele é conhecido por todos brasileiros.
O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem um mandato só. O Lula, quando foi eleito presidente, ele foi eleito na 4ª tentativa dele para a presidência da República, sendo que ele já tinha tido uma tentativa para governo do Estado também. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem uma... você notava na Câmara, eu cheguei em 1990 na Câmara junto com ele. Ele chegou em 90 também. E você já percebia, quer ver só uma coisa do meu pai? Meu pai, 20 e tantos anos atrás, uns 25 anos atrás, meu pai era prefeito, um dia ele falou assim, Boys, você se dá bem com o Bolsonaro? Não, você se dá com o Bolsonaro? Falei, me dou, por quê? Leve esse cartão para ele. Era um cartão do meu pai elogiando ele por um comportamento que ele teve na Câmara, que eu não me lembro o que estava escrito. Então, olha, o elogio ao Lula é o seguinte, ó, o Lula, ele tem popularidade. As pessoas conhecem, gostam do Lula, é isso. O Bolsonaro tem carisma, o Lula é popular. E aí a parte que ele falou bem do Bolsonaro não viralizou. Ele falou, ó, o Lula tem popularidade, as pessoas gostam do Lula. E o Bolsonaro? Ó, meu pai mandou um cartão para um Bolsonaro 25 anos atrás. Esse é o grande elogio do Valdemar ao Bolsonaro. 25 anos atrás, o meu pai mandou um cartão. Não lembro o que estava escrito, mas provavelmente estava elogiando alguma atuação ali do Bolsonaro. Oh, mega elogio. Então, tem a popularidade, e o outro, ó, meu pai gostava dele. Grande elogio aí do Valdemar ao Bolsonaro. Ficou bravo aí, porque ele sabe que se o Bolsonaro começar a bater no Valdemar, não precisa nem ser pessoalmente, não, nem ser fala do próprio Bolsonaro, não. Vi imprensa mesmo, vi esses assessores aí do Bolsonaro, que são assessores que, na verdade, são jornalistas do UOL, da Globo, principalmente do Metrópolis, né? Tem vários lá. O Valdemar sabe que ele pode perder, tem um problema ali no partido dele, que ele pode perder poder no partido. O maior medo do Valdemar é que o bolsonarismo comece a tomar o partido. Então o Valdemar, nos últimos meses isso mais ou menos baixou um pouquinho a poeira. Mas no começo de 2023, em boa parte de 2022, você vai ler vários arranca-rabos no PL por diretórios estaduais, por coisas do tipo. Por exemplo, na Paraíba teve arranca-rabo no ano passado, o Valdemar impôs a vontade dele, aí depois teve ex-ministro do Bolsonaro, o Queiroga, que estava batendo forte, teve briga. No diretório de São Paulo, do estado de São Paulo do PL, o pessoal do Eduardo Bolsonaro começou a brigar com o pessoal do Centrão, o Valdemar também, ele deu um jeito ali de acomodar todo mundo, mas o PL, partido do Bolsonaro e partido do Valdemar, que é dono do partido, o PL é uma panela de pressão em fogo alto. Uma hora explode, é isso que vai acontecer com ele, vai explodir essa panela de pressão. E aí, o que pode ser o estopim para essa explosão é a prisão de alguns caciques. O principal aí cacique do partido tá para ser preso. Então o Valdemar começa aí a tentar agradar o Lula. Não foi o único elogio que ele fez ao Lula. Ele falou, olha, o Lula, ele foi o presidente mais popular do Brasil, tanto é que ele conseguiu até, ele se elegeu 2 vezes, elegeu até a Dilma. Aí ele compara de novo que o Bolsonaro só se elegeu 1 vez. Ele fala ali, ó, nossa, elogiei o Bolsonaro, mas ele cita várias vezes na entrevista que o Bolsonaro não conseguiu a reeleição. Quer dizer, pô, nossa, que elogio, o Lula é popular e o Bolsonaro nem reeleição conseguiu. Ah, mas o Lula só se... Alguém pode falar, mas ele diminuiu, disse que o Lula só se elegeu na 4ª tentativa. E foi, na 4ª, mas depois também não perdeu nenhuma. Só perdeu a única em que tiraram ele ilegalmente. Aí ele chega a falar do Sérgio Moro aqui, sobrou até pro Moro, ó. O que aconteceu? Ele tinha que ser julgado, se ele errou em alguma coisa, ele tinha que ser condenado, tudo dentro da lei. O Moro errou. O Moro superou os limites da lei. E ninguém imaginava que o Moro queria ser presidente da República. Que pouca gente, o pessoal já esqueceu, o Moro foi candidato a presidente, e ele viu que não deu certo, caiu fora. Virou candidato a senador. Quer dizer, ele fez tudo aquilo pensando em ser presidente da República. Ultrapassou os limites da lei. Quando eu falo isso, o pessoal da direita fica bravo comigo. Amanhã é um cacete em cima de mim na internet. Mas é verdade. Mas é verdade. Olha, sobrou pro Sérgio Moro, sobrou pro Bolsonaro. Aí você vai lá, mas Thiago, ainda não criticou o Bolsonaro. Calma, vou te mostrar agora. Perguntam, olha, é mais fácil lidar com o Lula ou com o Bolsonaro? Ele só faltou chamar o Bolsonaro de anormal. Só faltou xingar o Bolsonaro. Olha, tá rastejando aí o Valdemar,
querendo agradar. O Valdemar tem uma coisa, que é um cacife político, que o Bolsonaro nem ninguém tem, o Bolsonaro não tem como, para oferecer para o governo em troca de uma bandeira branca ali, de uma suposta paz, que é o seguinte, ele fala, ó, Bolsonaro sendo descartado, tem aqui um partido que tem muitos votos para compor com o governo. O problema do Valdemar é o seguinte, e quem acompanha o Plantão Brasil, quem é plantonista desde antes da eleição, e aí bem antes, viu? Talvez 2020, começo de 2022, eu já falava o seguinte, quando o Lula ganhar, os 3 partidos que formam um tripé que sustentam o Bolsonaro, sustentavam, né, no caso, que eram republicanos, Partido Progressista e PL, eles vão com uma cumbuca pro Lula. Falar, Lula, algum carguinho aqui a gente te dá os votos. O que vai acontecer é o seguinte, quem chegar por último vai se dar pior. Porque em determinado momento o Lula vai conseguir ter maioria no Congresso. Vai ter muito toma lá da cá, vai ter gente daquela esquerda traidora, que é uma esquerda que despolitiza a própria esquerda, tentando criminalizar a política, falando Lula se vendeu para o Centrão. São os mesmos aí que ficaram apoiando o golpe lá em 2016, que ficavam jogando gasolina lá contra o governo Dilma. Os mesmos já começaram no governo Lula e fizeram isso. Mas eu explicava, olha, mas o Lula vai ter maioria no Congresso e quem chegar por último vai ficar sem. No caso, o Lula já tem maioria no Congresso. Para determinadas questões, o Lula não apenas tem maioria, ele tem 30 a 50 votos mais do que o necessário para aprovar uma PEC. PEC é o que mais se precisa, são 308 votos. Maioria são 257. O Lula, em determinadas matérias, ele chega até 360 votos a favor do governo. Quer dizer, são 52 a mais do que para uma PEC. O Valdemar falando, não, mas olha, o meu partido, falando até indiretamente, eu duvido que ele esteja falando isso diretamente aí para interlocutores do governo, mas ele está acenando. Não é uma coisa que vai fazer falta para o governo. Peço sua inscrição no canal.